tarde, bom dia a todos. Nós vamos aqui apresentar um artigo chamado Alunos Ensinando em Sala de Aula, Reflexões para a Superação dos Métodos Tradicionais do Ensino em Direito. Meu nome é Igor Franco, o nome dela é Sara Marinho. A gente estuda na Escola de Direito da Direito de São Paulo, né? A Sara é formada na Universidade Federal do Ceará. Primeiro, o curso de formação docente que a gente fez no segundo semestre do curso de mestrado da GV. Ministrado pelo professor José Garcês e pela professora Marina Peppermont. Dentro dessa aula, a atividade de conclusão do curso foi realizar um ensaio que descrevesse a experiência de ensino que a gente teve, experiência essa que a gente desenvolveu ao longo do curso todo. Acabou que eu e a Sara, ao final, nos juntamos para fazer uma reflexão comum e que se tornou esse artigo que nós estamos fazendo aqui hoje. Além dessa fonte que surgiu esse artigo, tem um grupo de leitura, um grupo de estudo que a gente fez por conta que nós vimos a obra Pedagogia do Perigo, do Paulo Freire, e que influenciou também nas reflexões que surgiram após essa experiência de ensino. Agora, indo para o artigo propriamente dito. Nós vamos dividir a apresentação, eu vou ficar com a introdução e a Sara vai explicar o restante. Primeiro, a primeira seção do artigo chamava Como nos ensinaram a aprender. A gente basicamente tenta, de modo bem sucinto, descrever como a gente diagnosticou o ensino na faculdade de Direito, com base, logicamente, nas nossas duas experiências e um pouco do arcabouço teórico que a gente utilizou. E a gente, se utilizando de uma frase, aquela segundo a qual uma faculdade de Direito não é necessário mais do que disse Lousa para desenvolver um bom aprendizado do direito, que na verdade guarda algumas escolhas por trás dessa frase, por vezes refletidas. Então, o que a gente colocou em primeiro lugar é que, por mais que você opte com o método tradicional de aulas expositivas sempre, você está, na verdade, fazendo escolhas, e não se eximindo de fazê-las. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que a gente identificou que muitas vezes essa aula se relaciona com algo que o Paulo Freire chama de educação bancária, que é aquela na qual você simplesmente fornece, você doa saber aos alunos, né? Você é uma aula baseada muitas vezes em informação, na qual você doa saber ao aluno, segundo o método que se sabe bom. Você julga como bom e que funcionaria em qualquer circunstância. Então a gente identificou isso como ensino tradicional de direito, que a gente poderia questionar quando a gente fosse nós, alunos, numa experiência de sala de aula. Depois, indo já para o caso que a gente utilizou para esse artigo, que foi a aula que a gente deu, foi uma aula de um sábado, um curso, na verdade, de curta duração, né, que durou uma manhã, de um sábado, numa faculdade particular de São Paulo, chamada Universidade de São Júlio, no curso de Direito de lá. Eram alunos de variados anos, com variadas formações, e a única exigência que a gente tinha era abordar o tema do mestrado, que é Direito do Desenvolvimento. Então o desafio era tentar dialogar com alunos de muito diferentes formações em um espaço pequeno de tempo. Por isso a opção que a gente fez para esse momento foi tentar, de alguma forma, construir algum senso de coletividade naquela sala, e mais do que isso, tentar colocar o aluno no centro do aprendizado, para que, principalmente, através das experiências concretas que eles trouxessem, da bagagem que eles já tinham, a gente construísse alguma reflexão um pouco mais abstrata, levasse o concreto para o abstrato. Essa foi a opção que a gente fez para esse curso de consideração. E por último, falando um pouco mais do método, que a Sara vai aprofundar daqui a pouco, a gente utilizou o método do roleplay, que é aquele que você atribui papéis para as pessoas, estimulando uma reflexão sobre a situação concreta. E a gente identificando na linguagem do professor Garcês como um olhar, desenvolvendo no aluno um olhar para a situação. Se diferencia nesse sentido do saber, que é mais voltado para a informação, e do fazer, mais voltado para o que é prático. A gente optou por esse método para incentivar esse olhar, essa reflexão sobre situações concretas que a gente trouxesse para eles, que dialogavam com conhecimentos concretos que eles já tinham, para eles desenvolver uma reflexão sobre o direito do mundo. O Ivan explicou bem qual foi o nosso processo de escolha, não só do conteúdo, que você não falou muito do conteúdo, mas houve primeiro o processo de escolha do conteúdo, através do qual a gente ia falar sobre direito e desenvolvimento nesse curso, e houve também o processo de escolha do método for roleplay.
de aula, vocês vão entender o que a gente quer dizer com isso mesmo. Como esses alunos, eles poderiam estar do primeiro ao 10º semestre do curso de Direito daquela universidade, da Tadeu. Eles, de fato, tinham esse perfil, a gente tinha mais ou menos 18 alunos, e realmente alguns eram recém-ingressos, outros estavam ali naquele curso de extensão para completar os créditos e poder se formar. Então, eles eram realmente um grupo relativamente heterogêneo de alunos. E nós resolvemos, então, dividi-los em 2 grupos, cada um grupo com mais ou menos 9 alunos. Além de mim e do Ivan, nós tínhamos mais 2 professores. Um deles era um aluno intercambista que estava cursando disciplinas do mestrado da UV, também por coincidência. E nós escolhemos 2 casos para a discussão. Um desses casos foi o caso das cotas raciais. A gente discutiu com os alunos. A gente, na verdade, expôs para eles, houve uma dimensão expositiva no curso. A gente expôs para eles como ocorreu, como se desenrolou o processo de julgamento da ADPF 186 no STF. E, além disso, distribuiu dispositivos constitucionais que poderiam embasar o posicionamento dos alunos. E como ministros do STF, eles deveriam se posicionar contra a favor das cotas. Um grupo necessariamente deveria se posicionar contra e o outro grupo necessariamente deveria se posicionar a favor. Uma vez que nós nos distribuímos, cada grupo tinha 2 professores juntos para mediar os debates. Ao longo dos debates, a gente se preocupou em perguntar qual era a formação daqueles alunos anterior ao curso, qual era mais ou menos a idade deles, o que eles achavam pessoalmente das cotas antes de embasar o posicionamento que era obrigatório. E eu acho que nesse momento é que a gente conseguiu começar a construir essa coisa da comunidade em sala de aula. No segundo bloco do curso, a gente discutiu um outro caso, bastante diferente, que é o caso do Banco Paulo. Alguém aqui já ouviu falar do Banco Paulo? Você é do mestrado do Direito do DV, então... algumas pessoas, né? Eu sou fortalezense, talvez me dá essa dica bem, né? Eu também na Ceará. O Banco Palmas é um banco comunitário que foi fundado numa comunidade muito pobre de Fortaleza, muito distante, em função da palma, que é uma moeda social que eles criaram, com o objetivo de fazer com que o dinheiro que estava dentro da comunidade não ficasse lá dentro. Era uma comunidade esquecida pela administração pública, não tinha sistema de saneamento básico, não tinha iluminação nas praças, e ao se reunir, ao começar a usar a moeda, começar a fazer com que a riqueza produzida pelos cidadãos da comunidade ficasse lá dentro, a população começou, em comunidade mesmo, começou a conseguir prover certos serviços que a administração pública de Fortaleza não conseguiu proporcionar. Mas aí, diante do suposto risco sistêmico que essa moeda alternativa poderia gerar, o Banco Central entrou com um pedido de investigação contra o Banco Palmas, que no final das contas, na prática, acabou sendo arquivado, o processo se desenrolou por algum tempo. O promotor responsável foi até a comunidade, avaliou os custos e os benefícios da prática social da região, e opinou pelo arquivamento do procedimento. Na verdade, foi um procedimento administrativo do Banco Central, que teve um parecer do Ministério Público Federal. Esse parecer do Ministério Público Federal opinou pelo arquivamento e não chegou a ser oferecido à Constituição Publicana. Em relação a esse caso, os alunos, a gente continuou trabalhando com os mesmos grupos, mas aí então os professores que estavam responsáveis por um curso trocaram, né? A gente oxigenou um pouco a interação dos professores com os alunos, desse ponto de vista, e a gente não falou que posicionamento, a gente não disse qual tinha sido o desfecho do caso na realidade, e deixou os alunos à vontade para que dessem um parecer conjunto, incorporando o papel de promotor, nesse caso. Nós éramos bastante céticos em relação aos resultados da dinâmica. Na verdade, por mais, eu e os outros 2 professores não, mas... obrigada. É necessário mesmo? Ah, tá. Os outros 2 professores,
eles até nem faziam parte do nosso grupo de estudo sobre a obra do Paulo Freire, nem nada. Mas, por mais que a gente estivesse ali imersos naquela proposta de ensino dialógico, eu acho que ficou muito alto agora. Eu acho que... tá bom. Por mais que nós estivéssemos ali imersos naquela proposta de ensino dialógico e que nós fôssemos... no mestrado, a gente vive essa proposta de aula com os nossos professores do mestrado, nós éramos realmente muito céticos em relação ao potencial de criação de uma comunidade acadêmica em um curso de uma manhã ministrado numa universidade para um público de alunos que não sabia quem nós éramos e que talvez não tivessem tantos conhecimentos básicos sobre a disciplina que a gente estava ali para trabalhar. Mas, na verdade, nós fomos positivamente surpreendidos pelos resultados. As discussões foram muito profundas. Alguns alunos estavam mais ao final do curso, então eles tinham já um embasamento jurídico interessante para deixar a discussão mais sofisticada, mas ao mesmo tempo os alunos que tinham menos tempo de curso, eles conseguiram se posicionar de forma interessante, até a partir da experiência de vida própria. A São Judas Tadeu é uma universidade boa de São Paulo, privada, que tem uma política inclusiva de alunos que vêm de classes sociais, de camadas mais populares da sociedade. Então, realmente a experiência foi muito interessante. A partir disso, então, eu e o Ivan, nós fizemos uma reflexão, assim. A nossa grande reflexão foi, na verdade, já que eu tenho só um minuto, eu vou tentar ser concisa em relação a isso. Esses são dados de uma pesquisa da GV. Aqui a gente tem, de todas as faculdades de Direito que existem no Brasil, 63% delas estão concentradas no Sul e no Sudeste. Então você pode passar, por favor, Luiz. Além disso, só 6% de todos os professores de Direito do Brasil estão vinculados às faculdades de Direito com dedicação exclusiva. Isso é um número consolidado. No caso, se você considerar só as universidades públicas, a gente tem 30% com dedicação exclusiva, mas isso ainda é muito pouco. Por mais que a gente tenha professores com 40 horas, se você não tiver dedicação exclusiva, isso pode ser até prejudicial em relação ao tipo... A nossa grande reflexão foi, a gente passou 2 meses refletindo sobre um curso que durou uma manhã, na Universidade de São Judas Tadeu. E a gente se esforçou muito e conseguiu criar aquele ambiente acadêmico de reflexão, de aproveitamento da experiência pessoal dos alunos e da nossa própria experiência pessoal. Mas a grande reflexão do nosso ensaio é o que a gente deixa, e a partir daí que a gente quer escutar críticas, até para completar o artigo, talvez tornar um artigo um pouco mais sofisticado, é como superar esse modelo das aulas expositivas num cenário em que a gente não tem professores que são estimulados a realmente dedicar um tempo, o tempo da atividade profissional exclusivamente para essa proposta do ensino, né? É isso, eu espero não ter sido nem. Muito obrigada pela atenção. Gostaria de chamar o ressignificar da educação jurídica, a utilização dos instrumentos pedagógicos da aprendizagem baseada nas teorias da emancipação pedagógica, da Inês Maria de Carvalho Campolina, e logo depois nós vamos abrir para as perguntas. E aí eu gostaria de pedir para que quem fosse perguntar viesse aqui à frente e ficasse próximo à câmera, para ser captado, ok? Boa tarde a todos. Gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória na vida acadêmica, para vocês poderem entender por que eu escolhi esse tema. Bem, estou há 8 anos na gestão do curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira, e durante esses 8 anos, após realizar o mestrado, procurei aqui no doutorado da instituição para ser aluna da professora Maria Helena Megali. Nessa oportunidade, eu conheci o trabalho do Grupo GIS, que foi inclusive falado aqui já na semana, né, no nosso seminário. E com o trabalho do Grupo GIS, eu participei da formação docente depois do curso de docência. Por que eu procurei o GIS?
porque eu queria auxiliar o aluno. Percebe-se que, atualmente, no perfil discente, a gente tem uma diversidade cognitiva, que vai resultar numa multiplicidade de alunos em sala de aula, advindos do EJA, do ensino técnico, SISU, e com isso busca-se, através de novos instrumentos metodológicos, atender essa demanda. Tem também que o processo de informação, ele é muito rápido, ele é instantâneo, mas acontece que o conhecimento, ele precisa ser contextualizado. E essa contextualização se faz através do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas é o bastante se agirmos assim? Não. Percebeu-se que faltavam alguns outros instrumentos que pudessem auxiliar esses alunos na diversidade de sala de aula. Então, eu baseei o meu artigo através, primeiro, da leitura do trabalho da professora Miraci Gusti, que é uma professora aqui da instituição, que ela trabalha a teoria da emancipação pedagógica e utiliza 2 métodos, aprendizagem baseada em problema e estudo de caso. Estes 2 métodos têm como aspectos semelhantes proporcionarem a emancipação pedagógica, a autonomia do aluno. Mas tem também uma diferença, que é a questão de que o estudo de caso, ele versa um estudo de caso jurídico, se estamos tratando de curso de direito. E a aprendizagem baseada em problema, ela trata de temas diversos. Como assim? Bem, eu vou aqui citar um projeto que nós temos na instituição, que ele é denominado projeto de pesquisa e que foi realizado com os alunos do primeiro período na aprendizagem baseada em problemas. Foi primeiro disponibilizado a eles um jornal da publicação daquele dia. E aí os alunos, após realizar a leitura e a interpretação, eles então escolheram um tema para poder trabalhar. O tema foi Bolsa Família. Neste tema, eles fizeram então a seguinte dinâmica. Realizaram um estudo autônomo, depois eles voltaram para uma reunião conjunta, onde trouxeram todos os elementos da pesquisa. Surgiram outras dúvidas. Realizaram um novo estudo autônomo, diante agora de uma outra perspectiva, e retornaram ao grupo, então, com algumas soluções. E esse projeto de iniciação, agora, ele está sendo programado para um projeto guarda-chuva da instituição denominado Bolsa Família. Então, este é um caso da aprendizagem baseada em problemas. No estudo de casos jurídicos, eu poderia citar o exemplo que o próprio professor Garcês trouxe ontem aqui para nós, que trata-se do mensalão. Aí sim, os alunos vão estudar a questão do mensalão, vão estudar os aspectos jurídicos que envolvem o mensalão. Então, eu que apresentei as 2 teorias da aprendizagem, do aprendizagem baseada em problema e do estudo de caso. As outras 2 teorias que eu venho propondo no artigo trata-se do letramento acadêmico e da flexibilidade cognitiva. O letramento acadêmico destina-se a introduzir a linguagem específica daquela graduação. Bem, se estamos falando do curso de Direito, é a linguagem jurídica. Ela poderá ser aplicada do 1º ao 10º período. Com certeza que, se realizada nos períodos dos ingressantes, vai surtir um efeito bem melhor para que eles possam, primeiro, aprender a aprender, buscando, assim, a autonomia e emancipação pedagógica e tendo um conhecimento sobre aquele vocabulário específico do curso. O exemplo do que foi realizado é o envio dos alunos, trabalho realizado na biblioteca, no qual os alunos escolhem diversas obras e vão, então, realizar uma resenha. E aí eles têm contato com aquela linguagem, com aquele autor, e vão sendo introduzidos no vocabulário específico do curso. Então, resta-nos falar agora da flexibilidade cognitiva. Essa teoria, atualmente, não encontra-se uma pesquisa ampla no nosso país. A referência que eu tenho para analisar trata-se de uma autora portuguesa que vem falando da seguinte perspectiva sobre essa teoria. Como ela é realizada?
A teoria da flexibilidade cognitiva, ela busca uma desconstrução de um conceito para uma posterior construção. Como é realizada? Por exemplo, dentro do direito tributário, coloca-se um conceito do direito tributário para os alunos. Apresenta-se o conceito com seus elementos e, posteriormente, vai uma análise de todos os institutos que fazem parte daquele conceito, uma análise separada. E, posteriormente, quando entendido cada elemento, volta-se ao conceito, mas agora com uma reconstrução do discente. Eu tenho a seguinte questão para poder falar sobre a flexibilidade cognitiva. Que eu percebo que vários docentes utilizam-se dessa teoria. Porém, eles se perdem no meio do caminho. Por quê? Eles vão falando sobre o conceito e tratam de outros elementos diversos e vão introduzindo até mesmo a interdisciplinariedade, mas eles não retornam para a reconstrução do conceito. E assim o aluno ele fica perdido. Então é importante ressaltar que a teoria da flexibilidade cognitiva, ela tem sim o seu papel fundamental para se buscar uma autonomia do corpo docente, mas ela deve ser realizada com este zelo. Então agradeço a todos pela atenção. Boa tarde. Ok, gente. Então nós vamos para o próximo. Reavaliando o papel da sala de aula no ensino do direito, psiquice e as muitas faces da literatura, da Nicole Julie Sol. Falei certo? Também achei que meu nome Então, boa tarde. Meu nome é Nicole, eu sou também do mesmo programa de mestrado que a Sara e o Ivan, lá da Direito de Janeiro, São Paulo. E eu vou apresentar então esse artigo com esse nome meio complicado. Deixa eu até escrever, porque... Então, assim, primeiro, da onde surgiu a inquietação, né? Por que eu fui escrever um artigo contendo o nome dele? Eu acho que todo mundo aqui tem uma inquietação muito grande com o ensino do direito. Nós não estaremos num seminário sobre ensino jurídico, né? O que me inquietou muito sempre é que todo mundo critica, então todo mundo sabe que está horrível, que assim não dá, mas as propostas são muito poucas ou não aplicáveis. Então, assim, eu acho que a gente deveria ter 90% de dedicação exclusiva. Isso não vai acontecer no futuro próximo, né? Então, assim, isso me irritava um pouco. Eu falei, então, qual poderia ser uma sementinha que eu poderia plantar nesse contexto? Está tudo ruim, está tudo errado, não está dando certo, que poderia ser aplicada super fácil e que mudaria praticamente todos os elementos de uma sala de aula jurídica. E aí eu fui para a literatura, porque eu acho que literatura é uma coisa assim, isso foi uma fala da professora Maria Tereza muito forte, contexto. Literatura, para mim, simboliza contexto. É um contexto de uma determinada época, de um determinado povo, de uma determinada região, né? Porque o Brasil tem 4 dimensões continentais. Cada aspecto, cada parte da literatura que a gente tem é um tesouro em si mesmo. E eu falei, como eu posso, então, unir contexto à criatividade? Não só a criatividade do professor, mas a criatividade do aluno, que foi também a fala da professora Maria Tereza. A pessoa entra, né, com aquele fogo, assim, nossa, vou fazer justiça, vou mudar o mundo, vou mudar o Brasil, e sai internado, quadradinho, né, recitando o Código Civil, artigo 3.1. Então eu falei, bom, como então manter o fogo? Como não deixar essa pessoa sair de terra em quadradinha e, como eu disse, alterar pouquinho a pouquinho os elementos da sala de aula. Então assim, por que eu fui? Esse é um ponto do Guimarães Rosa. Para quem não conhece, para mim um dos maiores escritores da literatura brasileira. E por que eu fui escolher Guimarães Rosa? Guimarães, para quem conhece, tem um aspecto muito importante da linguagem, né? Então, assim, Guimarães ele vai desenvolver uma língua própria. E a linguagem, para mim, sempre foi o calcanhar de Aquiles do direito. Porque a gente se faz não ser entendido. Eu acho impressionante. Nós somos a única profissão que não é entendida por mais ninguém. A gente gosta disso.
A gente se gaba disso, é impressionante. Então, assim, você vê aquelas pessoas comentando frases com é disso, e a pessoa achando que ela está abafando. Porque, assim, gente, isso não devia acontecer. Então, assim, lembro que a minha revolta por direito vai longe, né? Mas aí eu falei, qual que é a importância da linguagem no direito? Que poder que ela está dando pra gente? Que poder que a gente acha que ela está dando pra gente? Porque ela não está dando poder nenhum. Só para pular um pouquinho, eu estava escrevendo esse artigo, eu fiz um levantamento rápido na Folha de São Paulo, no Estadão. Dos 126 colunistas da Folha, 4 são juristas. 4. O Estadão tem coluna sobre economia, educação, cotidiano, não tem uma coluna sobre direito. Porque ninguém mais quer ouvir o que a gente tem para falar. Ninguém. Eles chamam um cientista político, porque eles não entenderam o que o cientista político está falando. Eles não entenderam o que o economista está falando. Eles não vão entender o que o jurista, que começa a frase com essa disso, está falando. Então, assim, para mim, essa questão da linguagem é, como eu disse, o calcanhar de Aquiles do direito. E eu quis resgatar um autor que trata a linguagem não como uma forma de poder, mas como uma forma de expressão. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu acho incrível, porque todo mundo fala, eu não entendo nada do que ele fala. E ele fala assim, vemos menos um desconhecimento e mais uma possibilidade de expressão. E por isso também terá de ser agreste ou inculto o neologista, e ainda melhor se analfabeto for. Então, assim, pra gente, se você não sabe escrever, você não importa o direito. Se você não sabe se expressar, você não importa o direito. Não é maior... Eu escuto isso de colegas meus que foram depois para a defensoria e falam, eu não estava entendendo o que o cara estava me falando. Como se a culpa fosse do cara, né? Enfim. Então, tipo, eu não entendo o que ele estava me falando, então, olha, eu só sei falar essa disso, prescrição e decadência. Não entendo o que ele está falando. Então, assim, Guimarães, essa personagem que utiliza a linguagem como uma forma de expressão, foi onde eu fui resgatar. Então, assim, como incluir a literatura no ensino do direito para desmontar um a um os elementos. Então vamos lá. Vou fazer uma rápida síntese do conto. Esse é um conto de um livro chamado Primeiras Histórias, em que Guimarães ele retrata uma peça de teatro. Então assim, tem os alunos de um internato e eles estão sendo ensaiados para uma peça de teatro. E aí tem lá o professor, o padre, que fala frases dificílimas em latim, que ninguém entende, que, enfim, vai cortando todo mundo, só ele pode falar, semelhança não é uma mera coincidência. E aí, o que começa a acontecer é que os alunos vão aprendendo aquilo e começam a saber de cor e salteado, de cor e salteado, de cor e salteado, só aquilo que o professor quer que eles saibam. Aí chega no dia da festa, dá um branco. Assim, uma plateia enorme e aquelas pessoas lá na frente, branco, ninguém sabe o que falar. Meu Deus, a fala não sai, e aquele pânico, e aquele pânico. E aí surge um aluno que ia representar de mudo na peça, porque ele não tinha decorado as falas e não fazia o que o professor queria, que começa a improvisar. E todo mundo, num transe, começa a improvisar também, e a peça se salva. Então, assim, pra mim, esse é o maior emblema que a gente tem na literatura brasileira sobre o ensino jurídico. Porque a gente aprende 5 anos, a gente sai decorando tudo que os professores falaram pra gente. A gente sabe artigo de código de cor. É impressionante. A maior inutilidade possível. Chega na vida real, a gente não sabe como usar. Eu não sei como usar. E eu falo isso. Naquela famosa aula de subsunção que todo mundo teve na faculdade, ninguém avisa pra gente que é muito mais fácil você saber que norma você aplica do que você depender do que a pessoa está te contando, onde aquilo se enquadra no direito, né? Então a pessoa chega e fala assim, meu patrão, não sei o quê, você tem que saber o que acontece. FGTS, trabalho na aula escrava. Eu sei todos os códigos, eu sei tudo que o professor me falou. Eu não sei como aplicar. E aí? Como é que fica? Então assim, uma questão para mim, sempre ficou muito premente, é que o nosso ensino jurídico não coloca o aluno no papel de protagonista, né? Então o professor, ele tem a voz, ele tem a linguagem, que a gente precisa aprender, aquela linguagem difícil, né? Ele tem o terno, ele está lá na frente, ele está de pé, ele está mais alto. E aí a gente sai
sabendo tudo que ele falou. Tudo. A gente passa numa prova que é tintim por tintim, o professor ensinou pra gente de 5 anos, e a gente não sabe como usar. Não pode estar certo. Então, assim, a minha sugestão foi como colocar o aluno no lugar de protagonista, utilizando funções que ele vai usar depois no direito, né? Porque, enfim, não adianta nada a gente fazer uma aula de culinária lá na frente, que não sei, mas não tem uma ligação direta com o direito. Então, assim, a literatura, nesse caso, ela vai ajudar a escrever melhor. Então, assim, não sei aqui quem nega que quem lê mais escreve melhor. Ela vai ajudar você a ter uma interpretação. Então, você consegue ter ligações que não são óbvias. Você consegue ligar com o direito. Por exemplo, essa peça aqui que eu narrei para vocês não é uma coisa óbvia que tem a ver com o direito, certo? Mas você aprende, então, a ligar fatos a uma interpretação. Que é a questão que eu estava tratando, que é uma dificuldade nossa. E, por outro lado, aí é uma questão da dedicação do professor. O docente ele não pode chegar a indicar a leitura de um capítulo sem ter, no mínimo, lido o capítulo antes, certo? Pelo menos assim, espero que, né? Então, também demanda uma preparação prévia da aula. Então, às vezes, simplesmente você chega e fala assim, olha, em vez da gente tratar hoje síntese, antítese, tese, não sei o que, para chegar no sinalagma, dá um casmurro. Então, casmurro, escrito por um advogado, gente. Que é a coisa mais dada de criança do que isso. Pega ali, começa a achar argumento. Faz os alunos acharem argumento. Você vai ter que preparar a aula, os alunos vão ter o papel de protagonista. E aí? Você mudou a sala de aula. Com texto. Dá trabalho? Dá trabalho. Não estou negando. Eu acho ótimo, eu acho sensacional. Mas vai dar trabalho. Muito obrigada. Vamos então para o seminário como estratégia metodológica de participação docente no processo de ensino-aprendizagem, o estudo de casos de implementação no curso de graduação em Ciências do Estado na Faculdade de Direito UFMG. Vocês estão fazendo maldade comigo. Como é que lê seu nome, Thelma? Boa tarde a todos. Só uma palavrinha antes de começar a apresentar. Eu acho que esse trabalho que eu estou trazendo agora, ele tem muito a ver com a palestra de manhã. E passou um pouco também. Quem escreveu esse trabalho comigo foi a professora Maria Tereza Fonseca Dias, né? E eu acho que ela vem também de um incômodo, de uma indagação, até de como é esse ambiente da faculdade de Direito. Porque, apesar de eu fazer o curso de Ciências do Estado, a maioria dos meus professores são professores de Direito aqui da casa, e esse curso ele foi pensado por professores de Direito, né? Então, o curso de Ciências do Estado, ele foi criado em 2009, dentro do plano do REUNE. Então, a faculdade aproveitou esse programa de expansão do ensino superior nacional e criou um curso que tivesse, que aproveitasse o talento da faculdade, que é também de formar estadistas. Muitos políticos saíram aqui da Faculdade de Direito. Então, esse curso, ele visa não só noções de direito, mas de gestão, de administração, sociologia. Então, ele seria um curso, na sua essência, interdisciplinar. Porém, a sua implantação, ela, por conta do edital de contratação dos professores, acabaram sendo juristas. Então, ele se propõe, né, a ser multidisciplinar, interdisciplinar, só que ele ainda é muito voltado para a área do direito. Tem mudado um pouquinho o perfil nos últimos tempos. Esse trabalho ele faz parte da minha monografia de conclusão de curso. Então, o que eu vou trazer aqui são alguns dados. Se alguém quiser depois aprofundar mais, a gente pode falar mais demoradamente sobre o assunto que interessar.
Então, quais os dados importantes que eu queria trazer para vocês? Primeiro, para pensar esse curso de Ciências do Estado, foi pensado três projetos políticos pedagógicos. Então, voltamos também para a fala de manhã. O primeiro projeto, projeto político pedagógico, ele tinha uma metodologia de aula tradicional, aulas expositivas. O segundo projeto era no aprendizado baseado em problemas, que a Inês trouxe aqui para a gente. E um pouco que é usado também na FGV, né? E o terceiro, a metodologia de ensino escolhida foi o seminário. O seminário daquela forma onde tem uma reunião em grupo, os alunos, eles têm dado, né, uma bibliografia para que eles possam se instrumentalizar, ler antes da aula, e o professor vai orientar uma discussão em grupo, um debate em grupo. Bom, então, o projeto implementado de Ciências do Estado consta que a metodologia fundamental de aula é o seminário. Então, todas as disciplinas deveriam ser ministradas em seminário. O que aconteceu na prática? Que foi o que eu e a professora Maria Tereza vimos na nossa pesquisa, que utilizou como metodologia uma pesquisa participativa, que no caso eu fiz a disciplina de seminários de capacitação no primeiro semestre de 2010 e depois em 2013 assisti algumas aulas, e um questionário aplicado aos alunos, exclusivamente aos alunos. O dado que eu gostaria de trazer para vocês do questionário é que, quanto à metodologia de ensino, os alunos eles foram marcando, né, era uma pergunta objetiva, quais metodologias de ensino são aplicadas dentro da sala de aula, quais eles mais gostam e quais eles menos gostam. E, muito parecido com o direito, a disciplina que os alunos mais gostam são as aulas expositivas. E também nessa pesquisa que fizemos, aponta que os alunos de Ciências do Estado, eles gostam de metodologias ativas, eles gostam de seminário, gostam de aula dialogada, principalmente, mas a aula expositiva ainda ganha em disparado. E aí, cruzando esses dados com outras perguntas que fomos fazendo, a gente percebeu, e aí a pergunta era subjetiva, como eram dadas essas aulas de seminário, né? E o que o aluno entendia do que era a aula de seminário. Nós percebemos que o aluno, ele diz um conceito muito próximo com o que é a metodologia de seminário mesmo. Porém, ele aponta que a aplicação da metodologia de seminário no curso de Ciências do Estado não é feita adequadamente. Por exemplo, o que foi percebido mais enfaticamente, que as aulas, elas são expositivas durante a maioria do semestre. E no final do semestre, o professor fala que vai aplicar um seminário em sala de aula, e na verdade aquilo é uma apresentação de trabalho em grupo, e é a avaliação que substitui a prova. Então, a atenção que eu queria, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é isso, assim, existe mesmo uma dificuldade muito grande em implementar novas metodologias de ensino,
Nós estamos mais acostumados à aula expositiva, é mais fácil, todo mundo conhece. Só que muitas vezes essa preparação para metodologias de ensino inovador, ela é fundamental. Esse questionário com conclusão, a gente também aponta que esse questionário ele precisa ser aplicado aos professores para ver se eles também têm esse entendimento que a metodologia de sala de aula do seminário não está sendo aplicada adequadamente, né, e está sendo utilizado como um método avaliativo e não de aprendizagem. O que eu queria deixar para vocês é isso mesmo. Estou disposta aqui para perguntas, qualquer pergunta, tá bom? Obrigada. Vamos para o próximo, se não dá tempo. Nós temos mais 2 trabalhos ainda para serem apresentados, que é o Monitoria Acadêmica como método participativo do ensino jurídico, da Mirelle e da Mariana. Estão aqui? Isso. E o último é ultrapassando os contornos da dogmática jurídica rumo ao ensino crítico e reflexivo do direito tributário, de Iaci e da Linara. E nós vamos primeiro com o da Mariana e da Mirelle e depois com o do Iaci e da Linara. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Mariana, me formei aqui no UFMG, terminei meu mestrado aqui também e hoje sou professora de Direito Civil na Faculdade Newton Campos. A Mirelle, ela foi minha aluna lá e há 3 semestres nós trabalhamos juntas nessa relação de um programa de monitoria. E a ideia do nosso trabalho foi muito tentar expor um pouco da nossa experiência, que a meu ver vem sendo bem sucedida ao longo desses 3 semestres. A monitoria, na maior parte das vezes, eu falo porque fui monitora, frequentei muita monitoria aqui durante minha graduação e agora como orientadora de monitoria, muitas vezes é um instrumento subaproveitado por todos os envolvidos. Os alunos não vão, porque muitas vezes não estudam antes para ter dúvida, para ir lá, para comparecer, e aí o professor também não se utiliza, não se reúne com o monitor, não quer saber o que está fazendo, não troca ideia, não troca uma experiência. E, consequentemente, para o monitor também é uma experiência subaproveitada, porque ele não tem aluno para dialogar, ele não dialoga com o professor, no fim ele apresenta um relatório lá, todo mundo assina e pronto. E aí a gente tentou mudar isso um pouco. E aí a nossa ideia, sobretudo quando a gente viu a divulgação do seminário, foi expor um pouco a nossa experiência e trocar ideia e tudo mais, porque a nossa tentativa sempre foi fazer isso, viver a experiência da monitoria um pouco diferente. E eu consegui ver frutos ao longo desse tempo. Por exemplo, alguns alunos que às vezes já tinham repetido a matéria e chegavam, professor, eu estudei, fui mal, já é a segunda vez que estou fazendo disciplina, fui mal na primeira prova. Você já tentou ir à monitoria? Porque a gente explica, mas com 70 alunos, o aluno é mais tímido, não consegue perguntar. Aí eu estudo e tal, e tem que sair. Mas não aquela monitoria que você vai sem estudar, vai na véspera da prova para ver se surge alguma cola, alguma ideia do que vai cair na prova, né, do céu e pronto. Mas vai assim com frequência, né, toda semana, tenta ir lá, porque tem outros alunos, você dialoga, a Mirelle ela vai explicar um pouco também como que ela faz, mas a gente pensa casos, ela pensa os casos, me mostra, a gente discute, daí ela apresenta e trabalha esses casos na monitoria. E aí essa aluna começou a ir com frequência, e ela foi muito bem na segunda prova, e conseguiu a aprovação, e depois virou amiga da Mirelle, e olha, foi ótimo. E além dessa experiência, a gente conseguiu ter também uma outra possibilidade, até a Annalise colocou a questão da tecnologia e até uma tentativa de trazer a tecnologia, de fazer o aluno participar com a página do Facebook. A Mirelle criou a página do Facebook da monitoria, incluiu os alunos, eu também faço parte, e lá virou um espaço para a gente postar notícias. A Mirelle posta decisões jurisprudenciais, notícias lá que está na Folha de São Paulo, e como a matéria desse semestre é Civil 1, então a gente lida com direito de personalidade. Então tem casos todos os dias nos jornais. Então ela posta notícias, o pessoal curte, comenta, eu sempre pego casos ali para colocar na prova, transformo aquilo ali num caso real para aplicar na prova, falo, gente, olha, essa notícia estava na página do Facebook, e isso estimula para na próxima prova eles entrarem, né, analisarem as notícias ali, e aí eles postam, os alunos que às vezes já saíram da disciplina continuam, não se vinculam da página, e aí eles começam, e é no início do curso, segundo período, mas eles começam com essa percepção de, tipo, vi uma notícia, olha, tem a ver com a aula, né, isso aqui é direito, e aí não, vou postar
portal, eu vou comentar, professora, aqui, eu vi essa notícia, ou às vezes tem somáticos me mandam inbox, ou me mandam, eu falo, não, posso falar na página, né, me mandam por e-mail. Então, eu acho que foram iniciativas que a gente conseguiu, tem tentado, né, trazer os alunos mais para perto para participar. E aí fazendo essa troca, né, entre aluno, monitor, orientadora. Então, a ideia do trabalho nasceu dessa experiência da monitoria, uma tentativa de fazer com que a monitoria não fique, que o monitor não fique ocioso nos seus tempos, né, no seu momento ali de atendimento, que os alunos vão e que consigam tirar proveito de mais esse instrumento que a faculdade coloca à disposição. E a Mirella vai falar mais um pouco. Boa tarde. Como a Mariana falou, a gente pensou nesse artigo a princípio pela nossa experiência com a monitoria. E depois, quando a gente foi pesquisar, eu percebi que a maioria das instituições de ensino de direito, elas já possuem a monitoria, e já é um ponto para a gente, porque não é fácil vencer a hegemonia das aulas positivas, que é justamente essa tanta ideia que a gente está trazendo. Então, já é uma coisa que existe, a gente só pode trabalhar com ela um pouquinho diferente. A monitoria, quando bem executada, ela dá certo. E ela dá certo para as três partes. Ela dá certo para o professor, que ele pode ali testar os métodos participativos. Às vezes ele fica tímido, os alunos não recebem bem. A monitoria é um espaço informal. Então, um aluno que tem vergonha, ele tira mais dúvidas do que ele tiraria em sala. Um aluno que tem vergonha de expor sua opinião, às vezes contrária do professor, que alguns professores expõem de forma bem clara a opinião, o aluno, eu não posso discordar do professor, ele sabe tudo, ele é mestre, ele é doutor. Ali não é um mestre, um doutor, é um monitor. Então ele fala, eu não concordo com você. E é uma coisa brilhante da monitoria. E além disso, para o aluno monitor, você tem esse gostinho da docência, da parte boa e também da parte ruim. Tem o aluno que você faz de tudo e ele depois reclama de você, não gostou. Então tem essa parte, já auxilia na formação de um professor que ele teve esse contato. Não vai ser surpresa para ele sabe das dificuldades. Eu tenho que preparar a monitoria, eu tenho que sentar, preparar, dar trabalho. Antes de eu ser monitor, eu achava tão fácil a aula. Eu falava, nosso professor só chega e fala aquele tanto de coisa, ele sabe tudo. Depois eu vi, não, tem que sentar, tem que pensar bastante, elaborar e estudar antes de dar monitoria. Diante dos óbitos que a Mariana colocou aqui, por que a monitoria é subutilizada, seja por atividades pouco atrativas para o aluno, por falta de incentivo do orientador, que ele acha que é bobeira a monitoria, ele não orienta, o monitor fica atrás do professor, ele some, ou então porque o próprio aluno monitor não tem vocação para docência, então ele fica meio perdido, ele queria só tirar uma dúvida do aluno, ele não quer expor nada, ele não quer trabalhar caso concreto. Eu acredito que o primeiro importante passo para a gente ter uma boa monitoria é um projeto de monitoria bem estruturado, que é uma das coisas que a gente colocou no artigo. E eu utilizei, a primeira coisa que eu acredito que tem que ter nesse projeto de monitoria é que ele seja público, para quando o aluno for se submeter à prova, o processo avaliativo de monitoria, ele tenha ideia das atividades que ele vai ter que exercer, porque talvez ele não tenha vocação, ele não vai conseguir exercer aquilo, ele já nem vai tentar. Para também não ser um monitor frustrado que acaba atrapalhando os alunos. E, posteriormente, o orientador adequar esse plano de monitoria com as ideias do monitor e continuar sendo público, divulgado no site da faculdade. Eu peguei até, como exemplo, 3 planos de monitoria da USP, que eu coloquei também algumas ideias dele no artigo. Então, tendo esse projeto de monitoria definido, quais as atividades que a gente vai exercer? Vai ter resolução de caso concreto, nós vamos ter uma página no Facebook, lá nós vamos postar notícias. E não é só jurisprudência, a gente vai pegar uma notícia da Folha, da UOL, e o aluno vai ter que contextualizar aquilo no direito, que é muito importante, principalmente para a gente, que é uma matéria do segundo período. O aluno está tendo quase um primeiro contato ali realmente com as matérias puramente jurídicas. E a outra questão é que o orientador pode cobrar do monitor o exercício daquelas atividades definidas e os alunos também. Poxa, o monitor até hoje não trabalhou um caso com a gente, até hoje ele não fez, então eu acredito que é o primeiro ponto para a monitoria dar certo, é um bom projeto de monitoria. E a gente colocou também no trabalho algumas experiências bem sucedidas de monitoria, algumas pesquisas, nenhuma foi realizada no curso de Direito. Isso foi também uma coisa que me incentivou a escrever esse artigo, porque não se fala muito sobre monitoria.
e não se fala muito sobre monitoria no curso de Direito. Eu não achei nenhum artigo falando sobre isso, uma pesquisa falando especificamente sobre isso. Então, eu utilizei 3 pesquisas. Uma foi feita com os alunos da administração da Universidade Federal do Paraíba, que... Ixi, eu tenho um minuto. Bom, que os alunos que frequentavam a monitoria, eles tinham uma nota maior do que os alunos que não frequentavam. A grande parte deles conseguia aprovação na disciplina, que era difícil, que tinha um índice de reprovação alto. O segundo teste pesquisa, foi realizada com os alunos monitores, e eles demonstravam, olha, como monitor, eu tive esse gostinho da docência, eu pude fazer atividades que eu não conseguiria, como ajudar o professor no planejamento de aulas. E o terceiro foi feito com professores que orientavam a monitoria em diversas universidades do curso de pedagogia. E os professores, o resultado dessa pesquisa é que eles viam a monitoria apenas para facilitar o trabalho dele. Olha, eu coloco para o monitor aquilo que eu não quero fazer. E apenas 2 professores responderam que a monitoria era iniciação à docência. E esses 2 professores foram monitores enquanto estudantes. Então, acredito que a monitoria é capaz de plantar essa sementinha. Eu, quando for professora, vou ser uma professora que vai incentivar a monitoria, que vai dar devida importância a ela e mais familiarizada com os métodos participativos. Acredito que é isso. Ela foi minha monitora. Então vamos para o último trabalho, gente, que é ultrapassando os contornos da dogmática jurídica, um ensino crítico e reflexivo do direito tributário, do Yaci Pelais, do Seis e Mara Oeiras Assunção. Bom, gente, boa tarde. Como ela apresentou a gente, eu me chamo Linara Oeiras Assunção. Ao meu lado está o professor Yaci Pelais dos Reis. Nós somos docentes da Universidade Federal do Amapá e fazemos parte de um programa de doutorado interinstitucional que busca, então, qualificar doutores da região norte do país, que é, então, celebrado entre a casa, aqui, a Universidade Federal de Minas Gerais, e a nossa Universidade Federal do Amapá. A gente tem a grata satisfação de ter os nossos alunos da graduação participando do seminário. A professora Emília também, que é nossa colega lá, está presente. Eu em si, a gente resolveu então escrever esse artigo, especialmente porque a gente cursa, na verdade a gente está fazendo um estágio desse nosso doutorado interinstitucional aqui em BH. Então eu e a gente está morando em Belo Horizonte, né, durante esse tempo, durante esses 6 meses, e a gente está cursando uma disciplina que é de direito tributário, que foca então na justiça tributária. Eu confesso a vocês que eu sou professora de direito privado. O professor Yaci já é professor de direito tributário há mais de 15 anos na universidade. Eu sou recém-nomeada da Universidade Federal do Amapá, então ingressei ano passado, mas eu tenho uma carreira docente, né, numa faculdade particular lá em Macapá, que é a nossa capital. E então, direito tributário para mim sempre foi aquela disciplina, como para muitos da graduação, super difícil, super técnica, né? Os professores dificilmente trabalham direito tributário numa perspectiva mais humanista. É sempre uma perspectiva muito dogmática. O professor ensina o código tributário, as leis tributárias. Então a gente sempre fica muito distanciado dessa discussão. E quando eu comecei a pesquisar sobre o meu tema de tese, que eu vou falar sobre legislação para o desenvolvimento, eu vi que a questão tributária é o grande gargalo, né, de tudo isso, e essa disciplina começou a despertar em mim várias inquietações, e assim a gente começou a trocar experiência ele como professor já há tanto tempo dessa disciplina de direito tributário. E aí, a partir disso, a gente resolveu começar a escrever junto, porque ele também está pesquisando numa perspectiva de leis tributárias, mas também voltada para o desenvolvimento, então as nossas teses elas se tocam em vários pontos. E a gente sentou e disse, bom, vamos pensar num direito tributário diferenciado a partir de tudo isso que a gente está pesquisando, de toda essa tua experiência docente. E assim a gente tem feito. Então, o que a gente refletiu basicamente nesse trabalho? A busca por um direito tributário que saia desse viés, né, dogmático, tecnicista, e passe a ter esse viés mais humanista, que passe a relacionar a tributação e direitos humanos, tributação e redução de desigualdades sociais, passe a discutir essas nossas desigualdades econômicas, essa guerra fiscal que os estados vivem em torno dessa distribuição de arrecadação. E a partir daí o Yaci, que então doutorando e faz o estágio dele de docência nessa disciplina de direito tributário aqui na casa, com os alunos da graduação da UFMG, ele passou a se imergir em novas metodologias de ensino
de discussões em sala de aula com os alunos voltaram para esse direito tributário mais diferenciado, até por orientação da orientadora dele, que é a professora Isabel. E eu passei a discutir com ele, nessa perspectiva, a criação das leis tributárias. Porque, como eu falei no início, eu faço essa pesquisa, né, na minha tese voltada para a legislação para o desenvolvimento, e a gente começou a discutir, como criar leis tributárias onde as pessoas possam, né, reconhecer a importância desse ramo do direito, a importância da tributação, esse viés humanista que deve ter, e esse papel, né, desse ramo do direito que discute essa ingerência tão forte estatal na nossa vida, na nossa vida social, e como isso pode refletir para reduzir as nossas desigualdades e principalmente discutir essas diferenças que a gente vive na região norte, na região nordeste, na região sul, sudeste e centro-oeste. Então, basicamente, o nosso resumo, ele então foca nessa perspectiva de voltar, né, esse olhar mais humanista para o direito tributário, e assim vai falar um pouco mais sobre isso. Boa tarde. Conforme Linara já me apresentou, atualmente nós estamos cursando disciplinas de doutorado aqui, e eu estou fazendo um estágio de docência. A princípio, quando eu fui provocado ao estágio de docência pela própria Linara, disse: por que você não propõe? Então, eu estava em Macapá, passei um e-mail à professora Isabel, minha orientadora, e passada uma semana depois ela me respondeu dizendo que teria a possibilidade de eu trabalhar o direito tributário internacional. Mas houve um contratempo, e quando aqui cheguei ela disse: olha, se tem um direito tributário aí, o professor precisa se licenciar e eu posso te acompanhar, você assume então o estágio de docência em direito tributário mesmo, o direito tributário 1. Assumimos com um desejo muito grande de trabalhar de uma forma diferenciada o direito tributário. Por quê? O diagnóstico que nós temos, a partir, por exemplo, dos manuais do direito tributário, é de que o direito tributário é extremamente técnico, é um direito extremamente dogmático e muito fragmentário no estudo das suas categorias jurídicas, quando vai estudar tributo, por exemplo, o conceito do artigo 3º do Código Tributário Nacional, e você vai lá e tenta entender de forma muito fragmentária aquilo, o conceito de imposto do artigo 16, enfim. E aí, nessa motivação de trabalhar o direito tributário de forma diferente, a partir do aporte teórico aqui da pós-graduação, de discussão no livro do professor Thomas Piketty, que trabalha nessa obra nova, o Capital no século XXI, ele trabalha a perspectiva da busca da desigualdade social pela via da tributação, trabalhando a teoria do Dworkin, a questão de justiça distributiva pela via da tributação também. Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar o ensino do direito tributário aqui na faculdade, numa perspectiva dialógica e problematizando. Exemplo, o que o tributo tem a ver com o problema das desigualdades regionais e sociais no Brasil? Qual é a relação disso, por exemplo? E buscando, na sala de aula, os alunos uma reflexão. Como nós podemos discutir as imunidades tributárias a partir de uma relação com os direitos humanos, com os direitos fundamentais? E outra proposta de mudança dessa forma de trabalhar o direito tributário foi buscando, por exemplo, notícias de jornais. Eu passei a ter um trabalho na sala, disse assim: vocês vão coletar uma notícia de jornal que tenha uma relação com a tributação, às vezes na página econômica. A colega falou há pouco que quase juristas não estão escrevendo mais nos jornais porque não estão mais querendo a linguagem jurídica. Mas você tem muita matéria lá, muitas notícias que aparentemente não tem a ver com a tributação, mas se você for examinar, tem relação. Por exemplo, o aumento da energia elétrica. Se você for ver, eu vim descobrir aqui em Belo Horizonte que a carga tributária da energia elétrica é muito pesada aqui no estado, é 30% alíquota,
E eu não sabia, então eu tive que trazer para a sala de aula a fatura da energia elétrica para mostrar. E como a injustiça tributária se dá nesse dia a dia na vida de cada um de nós. O rapaz, o nosso porteiro lá do prédio, ele paga a mesma alíquota que eu pago, a mesma alíquota que paga um rico, 30% de alíquota sobre a base de cálculo. Então, a partir de trazer essa vivência do dia a dia, que está estampado no jornal e nas nossas vidas, nós estamos trazendo para a sala de aula para tornar o direito tributário mais interessante, algo mais palpitante, digamos assim, porque a princípio eu percebi que os alunos têm certa aversão pelo direito tributário exatamente pela forma tradicional como ele vem sendo ministrado na maioria dos casos nas faculdades de Direito do Brasil. Eu acho que só para concluir, na verdade a grande mote, a grande contribuição que a gente quer deixar nessa discussão do ensino do direito tributário é tornar essa disciplina mais problematizada dentro de sala de aula, problematizada dentro da realidade. Isso e assim tem tentado, a gente tem vivido essa experiência nessa disciplina de justiça tributária no âmbito do doutorado, e realmente na graduação, e foi uma coisa que a gente colocou no nosso trabalho, e a CITA há 15 anos como professor, ele é o único professor de direito tributário da nossa universidade, do curso de Direito. Então, vocês imaginam a dificuldade de uma pessoa refletir sendo o único professor. Porque, geralmente, por exemplo, eu que sou de Direito Privado, tem outros colegas para pensar, para discutir. Então, ele se sente sozinho dentro do colegiado e se sente com essa dificuldade de interagir com os outros cursos, que é uma dificuldade que eu acho que é meio que natural de todo mundo, de fazer os trabalhos interdisciplinares, transdisciplinares. Então, eu me ressinto muito com ele, e é uma coisa que a gente vem discutindo, de que o mais breve possível a nossa casa lá no Amapá faça o concurso público, porque ele tenha pelo menos mais um colega ou dois para que ele possa sentar e discutir dentro da disciplina de direito tributário. Ele dialoga com o pessoal de direito público, o pessoal de direito privado, porque depois a nossa universidade pensou em fazer as carreiras lá dentro assim, com esses grandes ramos, vamos dizer assim, privado, tributário, não mais por disciplinas. Mas, enfim, o que a gente deixa de contribuição é essa tentativa que a gente está desenvolvendo de tornar esse ensino mais problematizado dentro da realidade dos estudantes, da nós como professores e como cidadãos. É isso. Obrigada.